Olá meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando e o vídeo de hoje é exatamente para você que é iniciante na costura. Sabe, iniciante na costura mesmo, aquela que não sabe nada, que tem vontade de costurar, de aprender todas as coisas de costura, mas não tem noção ou não sabe dos nomes, enfim, aquela pessoa que se atrapalha toda? Pois é, se esse é o seu caso, então começa a ficar de olho nessa série que a gente... E agora a gente sabe que hoje em dia a costura se tornou muito prática, muito mais fácil. Porque na época da minha avó já existiam aquelas máquinas antigas, não é mesmo? Mas o que a gente precisa saber é que há muitos anos atrás, o que acontecia? As pessoas costuravam à mão, não é mesmo? Por quê? Porque não tinha máquina. Então essa evolução que a gente tem hoje é uma maravilha, é fantástico. Fora que antigamente ainda existem algumas máquinas que são com o pedal manual. Se você tem uma máquina dessa, você deixa nos comentários. E atualmente as máquinas todas são elétricas, então é muito fácil, a gente aperta o pé ali e ela já faz praticamente tudo pra gente, não é mesmo? É uma maravilha. Você sabia que faz mais de 30 mil anos que as pessoas fazem roupas? E você sabia que as agulhas de antigamente eram feitas de ossos de animais e de marfim? Somente no século XIV a agulha de ferro foi inventada. Agora te assuste, somente no século XVIII que a máquina de costura começou a ser inventada. E de lá para cá a gente sabe que elas evoluíram muito. A gente hoje em dia tem máquinas computadorizadas. Você já teve uma assim? Eu sim. E você? Se você tem ou já teve, deixa nos comentários o que você achou. Você sabia que antigamente, numa das primeiras máquinas que foram inventadas, quando elas faziam o ponto para costurar, elas faziam uma média de 200 pontos por minuto. E as costureiras só conseguiam fazer 30 pontos por minuto na mão. Então, olha como já teve uma evolução e como foi bom. Sabia que a primeira máquina de costura com pedal foi inventada pelo Isaac Singer? Você sabia que esse é o nome dele? Ele que foi o responsável por fundar a empresa Singer, tão conhecida. Ele desenvolveu um dos primeiros modelos de máquina elétrica. Imagina naquela época o sucesso que foi. E aí você imagina só como ficaram as costureiras. Teve uma revolução na época da Revolução Industrial e foi uma confusão porque essas máquinas elas estavam tirando os lugares das pessoas que estavam trabalhando, das costureiras, você imagina. E todo mundo achou que elas iam começar a perder o espaço delas naquela época, não é mesmo? E a gente hoje vê que a costura à mão terminou, acabou em alguns lugares para algumas peças, mas você sabia também que devido a isso, depois de muitos anos, a costura à mão ficou sendo algo tão valorizado, tão especializado, que foi para um específico da moda, a alta costura. E naquela época, quando surgiu essa parte da alta costura, muitas pessoas ficavam procurando somente a elite, procurava os ateliês, os pouquíssimos, um ou dois que faziam, que era na França, que conseguia fazer uma costura à mão, queria uma roupa costurada à mão, não queria uma roupa costurada à máquina. Na verdade, para você fazer parte desse tipo de ateliê, você tinha que fazer uma produção de uma peça que fosse somente com costura à mão. Você já pensou? Você seria uma pessoa gabaritada. Então, se você já faz as suas peças com costura à mão, parabéns para você! E hoje em dia, existem muitas coisas mais da história que vale a pena você pegar os livros de costura ou você se aprofundar nesse mundo da costura e aprender aprender sobre curiosidades e sobre novidades que tem a todo momento. E hoje em dia mais uma informação é que as nossas máquinas de costura, muitas já fazem 1.500 pontos em cadeia por minuto. Olha a velocidade, saímos de 200 para 1.500 e outras já fazem até mais rápido. Então você imagina a evolução, e modelos industriais chegam a fazer 7.000 pontos por minuto. Gente, é demais, não é? O
que eu quero mostrar para vocês hoje é o seguinte, eu fiz um desenho aqui, ele não vai estar muito forte, é só pra gente ter uma ideia, uma noção do que eu vou estar falando aqui, porque tem gente, por incrível que pareça, por mais que pareça que é uma coisa simples e tudo, mas tem muita gente que ainda fica na dúvida, tá? Então eu fiz mais ou menos só para vocês terem uma ideia, ok? O que eu quero explicar é o seguinte, nós temos o nosso corpo aqui. Quando a gente tira a medida do corpo, tá? Nós precisamos tirar as medidas sempre da circunferência, ou seja, a circunferência do braço, né? A circunferência que vai pegar o braço aqui, a circunferência do pescoço, da cintura, do quadril e assim por diante. Cada circunferência dessa, a gente vai anotar a circunferência no papel. A circunferência nada mais é do que o quê? A volta que você vai fazer no teu corpo todo. Ó, você vai fazer esse círculo aqui, então você vai colocar a sua fita métrica exatamente assim, para você medir. Você vai estar medindo o que aqui? O seu busto, a cintura, o quadril, a sua coxa, assim, né? Depois que você tirou essa medida da circunferência, que foi a sua medida total, o que você vai fazer? Você vai ter que passar essa medida para um papel, para que essa medida ela seja o que? Plana, porque a gente está tirando a medida de uma pessoa, que a pessoa está numa figura em 3D, né? Ela tá toda em pezinha, assim, e a gente precisa passar ela para o papel. Como que a gente vai passar essa medida para o papel? A gente precisa dividir. Então aqui nós temos a frente e aqui nós temos as costas de uma pessoa. Como que a gente vai dividir? O nosso corpo, frente e costas. Nós vamos dividir a frente assim, ó. Dividiu ao meio. E aqui nas costas, dividiu ao meio. Ok? Os dois estão divididos ao meio. Então, ó, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Teve uma divisão aqui, não teve? 1, 2, 3, 4. Divisão do corpo da frente e a divisão do corpo das costas. Essas divisões, quando você faz, você tem 4 partes. Para que elas são necessárias? Para a gente pegar aquela medida da circunferência, por exemplo, se o seu busto é 100, vamos dizer que o seu busto é 100, né? 100 total, você pegando ele e medindo. Você pegou e mediu nas costas, mediu tudo. Quem não sabe ainda tirar medidas, tem um vídeo de medidas lá na playlist de iniciantes. Eu já deixei esse vídeo lá, corre lá e assiste esse vídeo. Se ficar com alguma dúvida, me chama, passa a mensagem na descrição do vídeo que eu respondo. Então, você tirou essa circunferência que é o busto de 100, ou do quadril, ou da cintura. O que você vai fazer com essa medida para colocar aqui? Você vai ter que dividir essa medida daqui por 4. Ó, você vai ter que dividir ela por 4. Por que 4? 1, 2, 3, 4. Aí você vai falar assim, mas por que eu não posso dividir no meio? Sabe por que você não pode dividir no meio? Porque a gente está fazendo um molde em 4 partes. Se você dividir ao meio, vão ter algumas partes que não vão dar certo. Então, não são todas as medidas que a gente vai dividir em 4. Vocês vão ver ao longo do processo do que a gente vai estar estudando, do que vai estar aprendendo. Mas, inicialmente, as medidas principais a gente vai estar dividindo em 4. Então, quais são as medidas que a gente vai estar dividindo em 4? Eu vou falar agora. Vai ser o busto, é uma medida que divide em 4. A cintura é uma medida que se divide em 4. O quadril é uma medida que se divide em 4. Então, as medidas principais são medidas que a gente termina dividindo em 4 partes, tá? Então, você pega as medidas do busto, da cintura, do quadril e você vai poder dividir em 4, ok? Agora, tem mais uma coisa. Por exemplo, 4 partes por quê? 4 partes quer dizer que é a 4ª parte, não é mesmo? É 1/4. Então, quando a gente fala assim, eu tenho a 4ª parte do molde, a gente está querendo dizer que a gente tem, ó, a gente não tem 4 partes. O que é a 4ª parte? É uma parte desses 4 pedaços.
É a mesma coisa que a gente está falando 1/4. Eu tenho 1/4 do molde. O que é 1/4? 1/4 é 1 de 4 partes. Então, é uma fração de 4 partes, entendeu? Que 4 partes? A nossa frente, que está dividida em 2, e as nossas costas, que também está dividida em 2. Então, somando a frente com as costas, dá 4. Então, isso você tem que saber muito bem. Senão, daqui para frente, você não vai conseguir entender nada. Então, saber quais são as medidas que são divididas por 4 e você saber por que do 4, tá? Porque a gente divide aqui em 4, saber que a quarta parte é a mesma coisa que 1/4. 1/4 quer dizer 1/4 de fração. Fração de quê? Porque é uma parte da fração de 4. Então, se você tem um bolo, por exemplo, e divide ele em 4, ó, você tem quantas partes? 1, 2, 3, 4. Se você pega um pedaço e come, ó, você comeu um pedacinho do bolo. Um pedacinho do bolo. O que aconteceu aqui, ó, com esse pedacinho do bolo que você comeu? Você comeu uma parte de 4 partes, não é mesmo? Então, por isso que se chama 1/4, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e que seja cumprido mais uma etapa do nosso desafio de iniciantes da costura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica de olho nessa série de costura para iniciantes. E se você tem alguma dúvida ou algum comentário para fazer, você já sabe, deixa na descrição do vídeo. E se você achou muito legal e inovador tudo que você ouviu, então compartilhe esse vídeo com pessoas que vão ter a mesma dúvida que você.